Ó, eu vou te falar um negócio. E o meu salário é desse tamanho, viu? Eu tenho que ouvir sozinho. Não, mas vai dar bons cortes. O Jason nem falou a parada de Jesus. Uma galera pediu você falar de Jesus aqui. Vamos lá, rapidinho. Aí, você tem o briefing. Tem trocentos superchats aqui pra ler. Tudo bem. E daqui... Coloca Lucas 21 pra mim. Daqui uma hora e meia tem a parada. Não, rapidinho. Eu vou provar pra vocês rapidinho, tá certo? Mandei, boa. Mas dá tempo? Não, acho que ia ser um papo massa. Não. Vocês vão se... Não pode ser rápido uma coisa tão importante assim. Meu amigo, já viu uma rapidinha? Não pode ser. Não pode ser. Isso tem que ser deixa eu demorado. falar, em vez de você ficar fritando o trem. Você já deu uma rapidinha? Não. Nunca deu uma rapidinha? Tudo demorado. Tudo 30 minutos, 50 minutos. Vamos lá. Tá certo, é isso mesmo. Lucas 21. Vamos ler junto, rapidinho, só pra gente ter uma ideia? E vocês vão perceber. Eu já aprendi a ler. Já aprendeu a ler? Já. Vamos lá, versículo 3. E disse, afirmo-lhes que esta viúva... Não, vamos ler aqui o 4, que é melhor. Alguns dos discípulos estavam comentando como o templo era adornado com lindas pedras e dádivas dedicadas a Deus. Mas Jesus disse, disso que vocês estão vendo, dias virão e que não ficará pedra sobre pedra. Vamos perguntar o seguinte, quem é que estava vendo o templo? Vamos pensar rapidinho. Eu não tô dando conta de ler, mano. Então vamos lá. Disso que vocês estão vendo. Disso que vocês... Essa parte eu consigo ler. Pronto. Dias virão e não ficará pedra sobre pedra. Certo. Serão todos derrubados. Disso que vocês estão vendo. Vocês quem? A gente. Não. Por favor, vamos lá. Disso que vocês estão vendo. Os discípulos lá em cima. Eu tô falando com os discípulos. Tá conversando com os discípulos que estavam dentro de um espaço, um tempo de Jesus. Eles estavam lá, concordam? Aí vamos lá. Mestre, perguntaram eles, quando acontecerão essas coisas? E qual o sinal de que elas estão prestes a acontecer? Jesus falou que não ficaria pedra sobre pedra. E ele está perguntando agora. O discípulo perguntou, quando acontecerão essas coisas? Quando? É tempo. E qual o sinal que elas estão prestes a acontecer? Versículo 8, sobe um pouquinho aí. Ele respondeu, cuidado para não serem enganados. Vamos lá. Para quem foi que Jesus disse, cuidado para vocês não serem enganados? Para os discípulos. Mas o que é que eles tinham perguntado lá em cima? Qual o sinal será que está prestes a acontecer? Sim, que está não próximo foram os discípulos? aí. Agora Jesus está falando uma advertência. Certo? Versículo 9. Versículo 8. Ele respondeu, cuidado para não ser enganado. Muitos virão em meu nome dizendo, sou eu. E o tempo está próximo. Não os sigam. O tempo de quê? Da sua vinda. O tempo está próximo, mas ele está falando para quem? Não dá ouvidos a isso? Para os discípulos. Copia e cola essa palavra aí que eu vou perguntar muitas vezes para você. No versículo 9. Quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, quem é que vai ouvir falar? Os discípulos. Pronto. E rebeliões, não tenham medo. Quer dizer, para não ter medo, eu vou ter que passar por isso. Concorda? Totalmente. Então eu vou ter que estar lá para ver e ouvir. Quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo. É necessário primeiro que aconteçam essas coisas. Mas o fim não virá imediatamente. O fim é o quê? Volta de Jesus. Porque aqui o contexto é escatológico. É sobre o segundo advento de Jesus Cristo. É a sua volta. E ele está falando, mas o fim ainda não virá imediatamente. Então, versículo 10. Então lhes disse, nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares. E acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Veja que ele está falando tudo isso aí porque o cara perguntou lá em cima sobre o sinal. Não foi isso que ele perguntou? Foi. Então ele está respondendo aqui, haverá grandes terremotos, fomes e pestes. Mas espera aí. Quem é que perguntou e Jesus está dizendo que eles vão ver essas coisas acontecerem? Sim, os discípulos. Os discípulos vão ver essas coisas acontecerem. Ok. Versículo 12. Mas antes de tudo isso, antes de terremoto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, peste, aquela coisa toda, prenderão e perseguirão vocês. Vocês quem? Eu ou você? Eles. Os discípulos são eles? Que estavam lá. São eles que estavam lá, ok. Então prenderão vocês. Então os entregarão às sinagogas e prisões. Sinagogas reflete e refere-se a um templo completamente judeu. A uma estrutura judaica. Para que esse versículo pudesse se aplicar nos dias de hoje para brasileiros, deveria ter sinagogas. Para que viesse tudo corretamente ao texto, ok? Correto.
Aí diz o seguinte, mas antes de tudo, sobe só um pouquinho, Pedrão, para mim, por gentileza. Mas antes de tudo, aí, 12. Mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês. E então os entregarão às sinagogas e prisões. E vocês serão levados à presença de reis. Reis. Nós vivemos hoje num presidencialismo ou numa monarquia? Presidencialismo. Certo. Então, logo, esse versículo não seria para cá hoje. Tá certo? Porque seria reis. Então, hoje nós temos 44 nações que estão sob reinado, sob monarquia. Apenas 44. De 212 países, aproximadamente. Então, não tem como esse versículo circular em todos os demais países. Apenas aos de monarquia. Mas ele diz o seguinte... mas antes de tudo isso, prenderão na presença de reis e governos. Tudo por causa do meu nome. Mas convençam-se de uma vez que não devem se preocupar-se com o que dirão para defender. Veja bem, Jesus está dizendo que quem é que vai ser entregue e que eles devem se convencer de que no momento quando eles forem entregues, Jesus estará com eles no momento quando eles forem presos. Quem é que vai ser preso? Os discípulos. Opa, legal. Vamos lá, continuando. Vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos. E eles entregarão alguns de vocês à morte. Você está entendendo que Jesus está falando o tempo todo com eles? Sim. Não com nós. Até agora está certo isso aí. 100%. Beleza. Então, contudo, nenhum fio de cabelo da vossa cabeça se perderá. Jesus está dando garantia para eles. Fiquem tranquilos. Nada vai acontecer com vocês. Mesmo ele dizendo que alguns entregarão à morte. À morte. Mas nenhum fio de cabelo perecerá. Vai entender como é que um camarada não vai acontecer nada com ele, mas ele pode morrer. Mas tudo bem, vamos lá. Contudo, nenhum fio de cabelo, do versículo 18, da vossa cabeça se perderá. É perseverando que vocês obterão a vida. Peraí. Ou aqueles que perseverarem até o fim será salvo. Salvo de quê? De pecado? Não. É salvo de um clima social e cosmológico que vai acontecer sobre a Terra. Mas eles deveriam perseverar. Para eu perseverar, eu preciso estar vivo ou morto? Vivo. Vivo. Então quer dizer que eles estariam vivos para perseverar, para eles obterem a vida. A vida que é salvação. Em algumas versões, tá? Perseverar até o fim. Tá certo? Quando virem Jerusalém rodeada de exércitos. Tá falando de quem agora? De qual cidade? Jerusalém. Jerusalém. Brasil, Europa, nada. Não, Jerusalém. Quando virem, quem é que eles vão? Quem é que vão ver? Os discípulos? Os discípulos. Quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que sua devastação está próxima. O que foi que eles perguntaram lá em cima? Quando serão os sinais de que ele virá? Da tua vinda. Então, vocês saberão que sua devastação está próxima. Está falando de Jerusalém e do que aconteceu. Então, agora volta o 21. Levanta um pouquinho. Vamos matar isso aqui agora. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Está falando da grande tribulação. A grande tribulação que os crentes estão esperando até o dia de hoje. Jesus está falando quando... Olha lá, quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, quer dizer que é a grande tribulação que está acontecendo agora, o grande furor, é a manifestação de Deus sobre a terra. Fujam para os montes. Mas espera aí, Judeia. Onde que tem Minas Gerais, Judeia aqui? Não só para eu me ambientar, porque eu não conheço todos os municípios, mas onde é que fica a Judeia? Tá porque a gente tem que estar lá para acontecer isso, tem que fugir para os montes, porque tem que ter monte lá. Tem monte lá? Nessa Judeia? E Judeia existe aqui? Então não pode se aplicar para nós. Certo? Certo. Não tem como ser para nós isso. Aí ele diz aqui no versículo 21. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. E os que estiverem na cidade saiam. E os que estiverem no campo não entrem na cidade. Campo. Eram sociedades agrícolas. Você vive em uma sociedade agrícola? Não. Urbanização. Não serve para você o versículo bíblico. Versículo 23. Não. Versículo 22. Pois esses são os dias de vingança em cumprimento de tudo o que foi escrito. Jesus está falando, esses são dias de vinganças. Isso quer dizer, na época dos discípulos, Jesus está dizendo que esses dias serão dias de vingança para cumprir tudo o que está escrito. Vai acontecer tudo na frente deles, diante dos olhos dele, diante da sensibilidade, das percepções que eles têm. Versículo 23.
Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para os que estiverem amamentando. Haverá grande aflição na terra e a ira contra este povo. Contra quem? Este povo. Esse ou aquele? Do que ele está falando aí? Este povo. Tá, e este povo estava onde? Estava lá em Jerusalém. Que era um povo que estava contrário Jesus. Aos ensinamentos de Jesus. E ele está falando grande ira na terra. A terra é toda a extensão conhecida. Toda extensão habitada. Contra este povo. Vai vir a ira de Deus contra este povo. Aí ele diz assim, cairão pela espada. Peraí, calma aí. Quem é que luta hoje com espada, meus amigos? Quem hoje faz uma guerra e diz assim, vamos pegar as espadas aqui, vamos fazer uma guerra Rússia e Ucrânia com espada? Ninguém com espada? Só no Star Wars. Só no Star Wars e na Bíblia. Mas isso é um contexto histórico, gramatical, de que a Bíblia está presa ao passado, onde a guerra da grande tribulação será uma guerra de espadas. Cara, você não lê isso e não reflete, assim, que legal. A perfeição de Deus, isso se cabe pra hoje, cara. É impressionante, assim, isso encaixa perfeitamente no que a gente tá vivendo hoje. Porra, velho, é muito foda. É legal. A gente tá chegando pro fim e Jesus tá vindo, mano. Com certeza. Cairão pela espada e serão levados como prisioneiros para todas as nações. Mas vamos lá. Espada. Vamos pegar esse texto aqui, espada. Se cairão a espada e cairão em Jerusalém, isso é uma coisa que deveria ter acontecido. Certo? Os terremotos, nação contra nação, reino contra reino. Senhores, eu pergunto para vocês, qual foi o momento na história que isso aconteceu? Onde as pessoas tiveram que estar passando por tudo isso. Vamos lá. Haverá sinal no sol. Peraí. Sinal no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações se verão em angústia e perplexidade com o bramido e agitação do mar. Quando foi que houve sinais no sol? Na lua. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo. Eles estão olhando para o céu. Vamos ver um contexto lá. Jesus está dizendo que eles vão olhar para os céus e vão desmaiar. Olha o que está vindo, é como se fosse um meteoro vindo em direção a eles. E Jesus está dizendo que eles desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo, e poderes celestes serão abalados. Cosmologias. As estrelas cairão do céu. Vamos lá. Vamos dar só uma pausa aqui nessas estrelas, porque algumas pessoas dizem que isso aqui é uma linguagem figurada para representar governos. Não. Eu acho. Sol é sol, lua é lua. Isso você vê em Apocalipse. As pedras de 30 quilos cairão sobre a cabeça dos homens. E quando fala em estrelas, é porque Jesus, quando ele olhava para o céu, ele via como um grande pé de figos. Ou um pé de árvore, seja lá com frutos. Aonde esses frutos eram as estrelas e elas cairiam sobre a terra, porque eram menores. Ele não conseguia medir fisicamente. Como é que é o nome, Antônio? Chamado refração, o nome que se dá quando a pessoa olha para cima e vê uma coisa pequena, mas sendo que ela é grande? Uma ilusão de ótica, vamos colocar assim. Jesus sequer percebeu que as estrelas eram maiores do que a terra. Ele olhava, é como se nós olhássemos aqui agora e víssemos um avião bem pequenininho. E Jesus entendia, vamos colocar os aviões na mão. Certo? Imagina uma pessoa com esse pensamento no dia de hoje. O que você diria sobre ele? Gente, eu vou colocar... Tá vendo aquele avião? Gol... azul, tal. Eu vou colocar tudo na minha mão aqui agora, porque olha lá o tamanho deles. O que você diria para essa pessoa? Certo? Então, os apóstolos acreditaram nisso aqui. Aí ele fala aqui, ó. Pode levantar aqui para o versículo 27. Aí ele diz assim, então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Os discípulos estão lá ainda? Não, teoricamente já se fuderam, né? Não, eu estou perguntando aqui. Então, versículo 27. Quando os poderes serão abalados e tal, tudo vai acontecer. Então se verá o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Que aí sim seria ele voltando. Eles estarão lá para ver isso? O texto vai responder agora.
Versículo 28. Quando começarem a acontecer estas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. Quando eles virem acontecer pai contra filho, filho contra pai, nação contra nação, reino contra reino, terremotos, sol, terra, angústia entre a nação, pestes, violência acontecendo tudo, comendo tudo, eles fugindo, correndo, a tempestade comendo solto, sabe? Aí o versículo agora, 28. Quando começarem a acontecer estas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. Isso quer dizer que eles perseveraram até o fim, e redenção o que é? Salvação. A salvação. É o livramento. Eu vou livrar vocês. Porque então, é ele, o Filho do Homem, vindo numa nuvem com poder e grande glória. Quando eles puxa o microfone, Jason, a hora que você... É só pra galera tá pedindo aqui pra... Puxar o microfone. É a hora que você for aqui, ó, faz assim, ó, tchau, leva ele aqui, leva ele com você. Tudo bem. Aí diz o seguinte, versículo 30. Quando elas brotam, vocês... Não, versículo 29. Eles contou esta parábola. Observe a figueira e todas as árvores. Essa figueira aqui é apenas um exemplo. Poderia ser a figueira, a oliveira, pode ser qualquer uma. Ele só deu um exemplo. De uma árvore de maturidade. Tá? Quando ela vai amadurecendo, você vai entendendo o que vai acontecendo. O mundo vai amadurecendo, os sinais vão acontecendo, tudo vai ocorrendo. Então Jesus está falando isso. Assim também, quando virem estas coisas acontecendo, sabe que o reino de Deus está longe. Não é isso? Não é isso que está escrito? Assim, lê pra mim aqui, por favor. Porque eu acho que... Assim também, quando virem essas coisas acontecendo... Quem é que vai ver? Quem que vai ver? Os apóstolos. Certo. Os discípulos, né? Saibam que o reino de Deus está próximo. Peraí, eles vão ver o quê? Tudo isso acontecendo. Mas a gente não espera que essas coisas aconteçam hoje? E porque é eles que terão que ver e o reino de Deus já está próximo. É metafórico. É metafórico. Verdade. Mas aí no... Serve pra hoje. Fiquem rindo porque eu vou processar vocês. Serve pra hoje. É sério. Serve pra hoje, pô. Isso acontecendo. O 32... O 32. Eu lhes asseguro. Agora aqui é plural. Eu lhes asseguro, garantia, que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Não passará esta geração. Não a geração passou. E a geração passou. Esse é o problema. Dos discípulos. Né? E eles morreram. Certo? Aí ele diz assim, ó, agora o versículo 34. Tenham cuidado para que seus corações não fiquem carregados de libertinagem, bebedeiras e ansiedade da vida. E aquele dia venha sobre vós inesperadamente. Jesus está dizendo que aquele dia vai vir e que eles deveriam ficar atentos. Mas para que eles ficarem atentos se não vai acontecer nada na geração deles? Se não vai acontecer nada disso, Jesus poderia dizer, olha, fiquem tranquilos, firmes e fortes, vocês vão ser enterrados, mortos, vou receber vocês lá no céu e a vida vai prosseguir. Não. Fiquem atentos para que não venham sobre vocês, geração do século 21, 2024, e lhes peguem inesperadamente. Porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Toda a terra, cadê ele? Veio? Onde foi que ele teve? Onde foi que ele apareceu? No século I. E diante dos discípulos, para que todos pudessem ver. Estejam, versículo 36, estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo. Peraí, como é que eles vão escapar de tudo, se nada vai acontecer? Só escapa quando o fenômeno ocorre. Sim. E Jesus está dizendo que vai acontecer. Então, estejam sempre atentos. Atentos pelo quê? O que é que tu acha que ele foi? Jesus quis dizer para ele aqui atento. Aos sinais. E orem. Para que orar? Para se... Eu não precisava de se converter, porque eles já eram, né? E orem para quê? Para ficarem livres. Para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer. Mas orem para estar livres, eles já eram as pessoas que já, teoricamente, né? Pela jornada deles. Aí, já estavam livres. É orar para escapar, né? Para vocês escaparem de tudo. Tudo é o quê? Todos os milhares de desastres que ia ter lá. Todos os sinais. Terremoto, maremoto. Olha como é que é a interpretação. Estou tendo aqui um exegeta na minha frente. Para que Sabino? Pra que Sabino é foda. Robertinho, Sabino de Minas Gerais. O fio de cabelo foi preservado.
Não, vamos lá, vamos tratar sobre isso. O que ele falou, Adilson? Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer. E estar de pé. E estar de pé diante do Filho do Homem. E Jesus não falou que ia voltar? Sim. E Jesus não está pedindo para eles orarem? Sim. Jesus não está pedindo para eles perseverarem? E para estar de pé diante do Filho do Homem. O Filho do Homem não vai vir? Exato. E como é que eles vão receber Jesus? Olhando para cima e tá em pé lá, já tá prontinho. Sim, senhor, mestre. E o mestre chegou. No alto da colina. O mestre chegou, tudo aconteceu. Certo? Uhum. Aí eu pergunto agora. A pergunta é: esses homens estão onde hoje? Já se foram. Todos esses sinais ocorreram? Estão acontecendo. Estão acontecendo. Então. Mas era para acontecer em que época? E é para acontecer com espada. Tá acontecendo com espada? Não. Então suspeite. Suspeite. Tome cuidado. Não deixe ninguém enganar vocês. Tem que ser com espada. Se não for com espada, nem serve. Se não for pra gente chegar pra abalar lá o negócio, nem vou. Tem que ser com espada. Não adianta ser com fuzil. Jesus não viu fuzil, tanque de guerra, míssil. Ele viu isso. Você tem que ser literal. Pau é pau e pedra é pedra. Ele pode ter visto com interpretação pra época ali, né? Ah, pra época. Ele então pode ter visto uma espada numa estátua, por exemplo. Como é que é, rapaz? Espada... Não, peraí. Como é? E falou, pô, eu vi uma espada, né? E aí temos a estátua da justiça. Ele pode ter visto reis. Na verdade eram juízes. Tá acontecendo isso aí. Sei não, a volta de Jesus tá próxima. Vem cá, Miranda.